Nosso estudo de hoje é a lição 26 do livro da Esperança, Falar. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Capítulo 10, texto 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não se refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram um impacto doloroso. Tanta vez acompanhadas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam na queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada com o fogo, quando trazida ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento, sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. O texto de hoje ele vem falar sobre a palavra e começa com uma passagem do Evangelho, né, que Jesus, de maneira bem incisiva, fala que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, que não haja dúvida, que seja determinado. Mas a gente vai estar analisando aqui a palavra como uma proposta de terapia para cada um de nós, para que a gente comece a partir de agora a observar qual a finalidade e qual o resultado atingido por nossas palavras. A gente fala finalidade e resultado porque a finalidade ela depende da gente, é a nossa intenção. O resultado nem sempre depende da gente, mas o resultado também merece ser analisado, porque às vezes a forma como a gente fala, a entonação que a gente usa, né, e até mesmo o jogo de palavras podem provocar interpretações diferenciadas, e essas interpretações é que vão levar para tudo isso que o Emmanuel vem falando aqui, né, que pode estar levando para cólera, pode estar levando, às vezes você vai falar uma coisa, o ser humano tem essa tendência, né, ainda, né? Você, para poder ilustrar um exemplo, para poder trazer uma mensagem boa, você usa uma coisa que foi ruim. Aí o ser humano se apega mais àquilo ruim que você falou e não pega a mensagem boa que fica por trás disso. Isso costuma acontecer mesmo. Por isso que vale a pena a gente analisar primeiro, né, a intenção nossa, né, e segundo, qual foi o resultado. Então, na intenção, o que ele usa aqui para a gente?
das minhas palavras, que não saia nada que possa estar prejudicando as pessoas. Se a gente for fazer alguma análise de algum comportamento equivocado desse ou daquele personagem, amigo, pessoa próxima ou parente, que seja para que sirva de alerta para a gente ser amigo e chegar perto da pessoa e tentar conversar com a pessoa e também não fazer a mesma coisa. Seja dessa maneira, mas não apenas com aquela intenção de denegrir, às vezes falseada por aquele alerta, né? Tome cuidado. Não, na verdade está sendo maledicência. Né? Na verdade está sendo maledicência. A gente vai começar a pensar assim, ó, quando eu tenho o coração voltado para tentar ajudar realmente aquela pessoa, raramente eu vou estar comentando alguma coisa, algum deslize dela, alguma coisa que desabone a conduta dela. Eu vou procurar fazer em particular com ela e vou procurar até mesmo respeitar o momento dela, mas oferecendo oportunidades até da gente conhecer melhor o ser humano também. Né? Raramente. Agora, se a gente começa a utilizar o tempo todo, falar o tempo todo, e principalmente nos dias de hoje, em que existe toda uma indústria, e é uma indústria poderosíssima, que é considerada hoje a indústria de fake news, em que as pessoas criam vários vídeos, e isso a gente não fala de um ponto ou de outro, não. Hoje, tanto um lado como o outro fazem isso. Descobrir o poder que isso tem, então estão fazendo. Hoje não tem santo na história, né? Então, tudo que chega pra gente, antes da gente compartilhar, né, primeira coisa, né, aquele crivo que os gregos usavam lá atrás, né? É verdade? Aí procura pesquisar a fonte. Tem dúvida? Para por aí, não compartilhe. Ah, tá bom, é verdade, então é bom. Ah, tá, ó, eu não sei se é verdade, mas isso aqui é bom, vai trazer uma coisa boa. Tá? Não é bom? É útil? Tem utilidade? Às vezes uma coisa não é verdade, é mentira. Às vezes não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Mas às vezes tem uma utilidade, que é fazer a gente abrir os olhos, né, também. Mas peraí, não é verdade, nem é útil, nem é bom. Para que eu vou ficar transmitindo para as pessoas? E o pior de tudo, né? A gente já toma ainda aqueles... a mensagem quando a gente recebe e começa a falar, abraçar aquela ideia como se aquela ideia tivesse sido originária minha. Aí a responsabilidade acaba sendo até maior, né? Porque nós somos responsáveis pelos pensamentos que a gente provoca nas pessoas também. Né? Então a gente tem que começar a parar para pensar na importância da palavra. A palavra, ela pode estar aqui revestida de instrumento maravilhoso na mão dos espíritos amigos, para estar proporcionando sempre oportunidades novas. Não sei se vocês vão perceber isso, mas algumas vezes a pessoa está prestes a tirar a própria vida e foi uma palavra que você utilizou sem você perceber que está utilizando, que deu uma renovação de ânimo para aquela pessoa e aquela pessoa não tomou aquele caminho. Às vezes é uma palavra só que evita que um desastre aconteça muito grande. Grandes crimes são evitados por conta de uma palavra. Ou então, às vezes, a pessoa está acumulando uma série de decepções, de desapontamento e precisa de alguém simplesmente para poder desabafar, para poder ouvir um conselho diferenciado. E nesse momento, como é bom quando a gente tem a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa e estar ajudando nessa situação. Então, as dicas que a gente pega aqui de hoje, principalmente, é uma dica que é muito importante, essa aqui. Ó. Não comente o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Então eu só vou comentar o mal se for para exaltar o bem. Né? Porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque você vai falar assim, poxa, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois Jesus deu a oportunidade para Pedro e Pedro por 3 vezes falou, eu te amo, mestre. Na terceira, quando o galo cantou, ele entendeu o simbolismo ali, né, para quem conhece a passagem bíblica, e chorou. E esse choro foi de um arrependimento tão sincero que ele se tornou a pedra de todo o movimento cristão. Aí você vai contar essa história e vai ter gente, infelizmente, que vai falar, tá vendo, Pedro foi um traidor, ele traiu Jesus 3 vezes. Vai ficar só com essa informação. Né? Não vai pegar o lado bom. Por isso que é bom de tomar muito cuidado com a palavra. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.